Olá, sejam bem-vindos ao canal Achismos Calculados. E hoje nós vamos conversar sobre a dança dos três P's. Isso mesmo que você ouviu, a dança dos três P's. Pouco importa se estamos falando aqui de uma empresa, de uma organização de ensino, de uma grande escola, de famílias ou de igrejas, entendidas enquanto organizações de pessoas, né? Todas essas instituições sofrem da dança dos três P's. E do que eu estou falando? Qualquer instituição que reúna pessoas com o objetivo de produzir algum resultado, seja esse resultado o que for, mas qualquer instituição que reúna pessoas para que essas pessoas reunidas produzam algum tipo de resultado, seja esse resultado um produto material, seja esse resultado a própria manutenção da instituição, seja esse resultado a disseminação de uma ideia, de uma proposta, pouco importa. Em qualquer um desses casos, essas instituições precisam trabalhar ou ter em vista três P's, que são eles: produto, processo e pessoas. Esses são os três P's da nossa dança. Toda organização, seja ela qual for, que reúne pessoas em grande número, pequeno número, médio número, não importa. Se ela reúne essas pessoas com o objetivo de produzir alguma coisa, ela está envolta dentro da lógica desses três P's: produto, processo e pessoas. Creio que a gente nem precisaria explicar aqui do que eu estou falando, mas vamos explicar para que de repente eu clareie o que eu quero dizer com esses três P's. Produto é aquilo que a sua organização deseja realizar, tornar real. Então vamos imaginar uma fábrica e essa fábrica produz sapatos, sapatos de algum tipo ou vários tipos de sapato. Então o produto dessa fábrica são sapatos. Você está falando de uma igreja e essa igreja tem como produto a disseminação de uma crença, disseminação de verdades de fé e de conversão a pessoas, conversão de pessoas a essas verdades de fé. Então, é algo que se espera que seja produzido, que essa instituição seja capaz de produzir novos adeptos e adeptas dessa instituição. Caso contrário, ela não terá futuro, né? Se essa igreja não conseguir, com o trabalho das pessoas que fazem parte dela, disseminar as verdades dessa fé, de maneira que outras pessoas venham a crer também nessas verdades e praticar essas verdades, essa instituição, com o passar do tempo, tenderá ao desaparecimento. Numa escola, se você tem uma escola técnica, por exemplo, qual é o seu produto? O seu produto é o conhecimento, a habilidade. Você espera que pessoas que passam, se você tem um curso na sua escola, sei lá, de solda, soldador, né? Você pretende que, ao fim de um tempo, estudando e aprendendo nessa escola, essas pessoas sejam capazes de apresentar o comportamento de soldadores, que eles não eram capazes de apresentar antes porque lhes faltava conhecimento, habilidade, competências, etc. Então o seu produto é esse profissional, né? Esses profissionais possuidores de know-how, né? Que ao passarem pela sua escola passam a ser
pessoas que têm conhecimento e habilidade para disponibilizarem no mercado. Então, é isso que você produz, né? Então, toda e qualquer organização humana que tem objetivos, ela tem produtos, ela deseja produzir alguma coisa. Toda e qualquer coisa que é produzida precisa de um processo, né? Nada é produzido, humanamente falando, nada é produzido com um estalar de dedo instantâneo. Se eu quero produzir o sapato, lá do meu primeiro exemplo, é preciso uma série de processos, desde a preparação do couro, o corte do couro, a costura, a cola, a preparação da sola. Tem uma série de processos que precisam ser, inclusive, organizados, né? Eu preciso de profissionais que olhem para esse processo e organizem esse processo da maneira mais otimizada possível, de forma que eu consiga produzir bastante sapatos, numa velocidade boa, num custo bom, para que eu consiga colocar esses sapatos no mercado e ser competitivo. Então, tem profissionais que são especialistas em estudar processos, né? O que eu faço primeiro, o que cada linha de produção vai fazer para que esses subprodutos se encontrem em determinado momento da, da linha de produção, né? E vejam, olha, eu sempre tomo cuidado aqui para não me estender demais, mas olha que isso acontece também em outros lugares, por exemplo, numa faculdade, né? Eu dou aula numa faculdade de filosofia, né? Também tem um processo, né? Como é que um jovem, por exemplo, vai entrar na faculdade, no primeiro período ele vai ver, sei lá, uma matéria complexa que requer conhecimentos de boa parte da história da filosofia. Não tem como esse jovem cursar essa matéria no primeiro período, porque lhe faltam uma série de pré-requisitos que vão dificultar o entendimento dessa disciplina. Então, há um encadeamento de disciplinas no curso, de forma que, ao longo de cada período, os jovens vão fazendo disciplinas que vão se conectando de maneira que, quando chega aos últimos períodos, e no último período principalmente, ele é capaz de escrever um TCC, um trabalho de conclusão de curso, onde ele vai demonstrar que ele tem, razoavelmente, a mestria dos conhecimentos, dos conceitos filosóficos e consegue escrever um texto com começo, meio e fim, conectando esses conceitos de maneira lógica, né? Se eu pedisse ao aluno que escrevesse esse TCC no primeiro período, as chances dele seriam mínimas, porque lhe faltaria conhecimento, lhe faltaria habilidade e por aí vai. Então, todo e qualquer processo, numa igreja, mesma coisa, você precisa de processos, né? Eu não vou entrar hoje numa organização religiosa e amanhã eu já sou o ministro dessa organização, eu já estou liderando essa organização, se eu sequer conheço os conteúdos básicos, né? Então, há geralmente um processo, você começa numa formação, num processo. Então, produto, e todo produto requer um processo. Até aí, a maioria das organizações navega muito bem, né? Navega muito bem. Inclusive, o que eu observo nesses 20 anos de experiência em empresas, indústrias, etc., é que toda vez que acontece algum problema, as pessoas se reúnem para rever processos. Vamos melhorar o processo, vamos melhorar o processo. Se melhora o processo, chega um ponto em que os processos já estão super otimizados, né? E mesmo assim o resultado lá do produto ainda não é o desejado. A qualidade com que o produto sai ainda não é a desejada. E aí as pessoas voltam de novo e revêem os processos. E o que você que está aqui me assistindo pode observar? As pessoas se preocupam com o produto, se preocupam com o processo, mas, em geral, ignoram o terceiro P, que são as pessoas. E por que ignoram? 90% do nosso corpo de gestores, de empresas, etc., tem formação técnica, tem formação da área de exatas. Ou são engenheiros, ou são administradores, ou são economistas,
Ou seja, são pessoas que foram treinadas para pensar processos, para pensar produtos, mas não foram treinadas para pensar pessoas. E, portanto, na dança dos P's, o terceiro P de pessoas, em geral, é esquecido, em geral, é omitido. E é ali que reside o calcanhar de Aquiles de boa parte das organizações. Porque bons produtos requerem bons processos, mas bons processos precisam ser executados por pessoas. E se você não é capaz, na sua organização, de envolver essas pessoas, de convencer essas pessoas, de viralizar a cultura da sua empresa entre essas pessoas, dificilmente você fará com que essas pessoas desempenhem os processos da melhor maneira possível e entreguem os produtos com a melhor qualidade possível. E aí talvez você que está aí me assistindo tenha aquele certo ímpeto de dizer assim, mas na minha empresa, Emílio, não fez o negócio direito e não entregou direito, eu boto na rua e acabou. Pois é, se a sua reação foi essa, eu diria que a sua empresa deve estar, sem conhecer a sua empresa, sem conhecer a sua igreja, sem conhecer a sua escola, eu diria que a sua empresa, a sua escola, a sua igreja estão investindo muito dinheiro em rescisões contratuais, em recrutamento e seleção e em retreinamento de pessoas. Resumindo, estão investindo muito dinheiro em turnover e talvez a sua empresa esteja perdendo muito dinheiro em turnover. Turnover é justamente esse giro interminável de pessoas entrando e saindo na empresa que aumenta os custos primeiro com rescisões, indenizando as pessoas que saem, depois com programas de recrutamento e seleção que não são gratuitos, você investe dinheiro para recrutar e selecionar pessoas, depois com retreinamentos de pessoas, porque tem sempre gente inexperiente entrando na sua empresa, e até que essas pessoas conheçam com uma certa, digamos, com uma certa segurança os processos, como desempenhar esses processos, mesmo que você recrute profissionais formados, né, você usa soldas no seu processo de fabricação e você recruta soldadores, só que esses soldadores ainda não foram treinados para fazerem as soldas dos seus produtos nos seus processos e, portanto, mesmo eles sendo soldadores, eles vão precisar de um treinamento, mesmo que seja um treinamento on the job, como a gente diz, né? Porque em tudo a gente usa o inglês, ou seja, um treinamento no trabalho, mesmo esse treinamento ele tem um custo. Então, não é bem assim, não desempenhou bem o processo e não entregou o produto, eu boto na rua. Essa não é com certeza a melhor estratégia. Se você acha isso interessante, se você gostaria de saber mais sobre isso, por favor, entre em contato pelo WhatsApp 329-9106-2522. Eu sou o professor Emílio e eu há 20 anos trabalho com isso, gestão de cultura organizacional, criação de treinamentos para desenvolvimento humano. Eu tenho certeza que se a gente conversar, eu vou poder te ajudar a resolver essa dança dos 3 P's, tendo clareza e tendo um trabalho que alavanque os produtos, alavanque os processos, mas também alavanque as pessoas. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.